Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui hoje pra gente conversar. Eu tô aí finalizando, né, os 30 dias com Deus. Eu sei que o período já passou, mas eu contei tudo lá no meu feed. Dá uma olhada lá em destaques, tá lá nos destaques dos stories. E é isso, então durante aí as próximas semanas nós teremos aí mais algumas outras palavras. Finalizando essa série, espero que você tenha sido edificado, que você, em algum momento, em alguma palavra, Deus ele falou com você, resposta das suas orações. Enfim, porque é aquela história. Antes de eu trazer os 30 dias com Deus, antes de eu trazer uma palavra, Deus ele estava falando comigo. Então, meu desejo e as minhas orações eram que Deus fale com eles da mesma forma que o Senhor tem falado comigo. Então, gente, vamos lá. Se você está irritado, assim como eu, com esse reflexo, é porque agora é mais ou menos 00:30. Então, se eu não uso isso, gente, aí já viu, né? Então, vamos lá. O tema da palavra hoje é posicionamentos que geram milagres. Eu tenho a certeza que em algum momento da sua vida, da sua trajetória, ou até hoje, você se autoavalia e fala, meu Deus. Sabe aquele dia que a gente se autoavalia e a gente chega à conclusão de que tá tudo ruim, de que a gente é inútil, que, tipo, nossa, eu tô ruim nessa área, eu não consigo fazer isso e aquilo. E aquele sentimento de não ser o suficiente, ele bate na porta. Mas, em um desses momentos, Deus, ele me fez gerar essa palavra. Então, antes de estar pregando ela pra você, eu preguei ela pra mim mesma, né? Eu aprendi com essa palavra, eu tô aprendendo. Então, que ela venha te edificar e venha falar com você assim, da forma que ela falou comigo. Então, vamos lá? Eu queria falar um pouquinho com você hoje de Esther, tá? Se você for parar pra ver, não sei se você já conhece Esther, vou contar aqui a história dela rapidinho. Esther, ela era uma judia, né? E ela não tinha pai e mãe. Então, o seu primo, Mardoqueu, ele acabou adotando e cuidando dela. E aí, gente, teve um momento lá onde o rei ele precisava de uma nova rainha. Ou seja, Esther ela foi levada como uma pretendente, vamos colocar assim, né? Nas palavras de hoje. E, gente, Esther, ele, querendo ou não, Esther ela tinha um profeta, né? E esse profeta era quem? Mardoqueu. Mardoqueu ele era um homem muito temente a Deus, né? Então, durante todo o livro de Esther, você lendo, você vê diversos momentos onde Mardoqueu ele se posicionou como um homem de fé, enfim. E aí, gente, onde eu quero chegar? Por quê? Chegou um momento X onde um cara, um abençoado, um atribulado, enfim, como você preferir chamar, gente. Esse abençoado chamado Ramã, fui até confirmar aqui o nome dele, ele quer acabar com o povo de Esther. E Esther, ela estava no palácio, mas ela não tinha contado pro rei quem eram os familiares dela, né? Quem era o povo dela. Ela não contou por direcionamento de Mardoqueu. E assim, gente, a palavra fala que o rei ele se alegrava com a presença dela. Era como se Esther, além dela ser uma mulher muito bonita, ela tivesse um brilho diferente, né? E isso chamava a atenção do rei. E, gente, chega um momento onde Mardoqueu a procura e fala que a mãe ele soltou aí um decreto, né? Vamos colocar assim, que eles iriam acabar com o povo dela. E Esther, gente, ela... E Mardoqueu pegou e falou assim, Esther, você tá no palácio, faz alguma coisa. E Esther, assim como nós, ela respondeu, né? Mardoqueu com uma palavra ligada a muita limitação. Por quê? Porque o ser humano, gente, ele se autolimita. Tanto eu e tanto você. Se nós formos todos os dias olhar para as nossas limitações, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. Se todo dia nós vamos olhar para aquilo que nos paralisa, nem eu e nem você vamos cumprir aquilo que Deus ele tem nos chamado. Nós não vamos subir na vida, nós não vamos crescer. Por quê? Porque tudo nos paralisa. Então, a limitação, ela é um dos nossos maiores, eu falo, não é nem inimigo, gente, é um dos nossos maiores gigantes. Por quê? Porque a limitação, ela vai bater na nossa porta. A limitação, ela vai andar com a gente. Então, assim, independente da situação, independente da posição, independente de quem você seja,
Se você quiser crescer, se você quiser ser uma pessoa melhor, se você quiser evoluir, independente, você terá que passar por cima das suas limitações. E assim, as limitações elas nos paralisam, mas o que vai definir se você vai chegar, se você vai cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, se você vai chegar lá, realizar o seu sonho, independente do que seja, é o seu posicionamento. E aí, gente, eu quero ler o que Mardoqueu falou para Esther. Depois que Esther respondeu para ele, olha, eu não posso fazer nada, eu não tenho nem autorização para chegar próximo do rei. E dependendo o porquê que eu chegar próximo dele, eu posso ser morta. Basicamente isso. E aí, gente, acompanha comigo. Esther 4:12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois, se você ficar calada nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Gente, para tudo, eu queria ser uma... Nossa, eu queria ser uma mosca. Por quê? Porque imagina a cara de Esther. Real, gente. Ouvindo essa resposta. Imagina isso. Imagina a cara de Esther ao ouvir isso. Ela deve ter ficado muito brava. E eu vou te contar por quê. Gente, imagina só. Mardoqueu, ele era um profeta na vida de Esther. E ela respeitava isso. Todo direcionamento que Mardoqueu fazia, ela aceitava, ela era obediente. Mas naquele momento, Mardoqueu, ele pegou no profundo. E aí, eu quero trazer para você o que Esther disse. Mas deixa eu te lembrar de algo antes disso. Sabe o que acontece? Muitas das vezes o seu profeta, o seu pastor, o seu líder, ele te direcionou a fazer algo. E você ficou muito bravo. Gente, ficar muito bravo é consequência. Mas isso não importa, você pode ficar muito bravo. Mas faça aquilo que foi lhe direcionado. Por quê? Porque ser um profeta é alguém que Deus colocou na sua vida como boca de Deus. E você aí, ai, mas meu líder, ai, mas meu pastor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O seu líder, o seu pastor, ele vai te direcionar. O seu líder e o seu pastor, ele tem o foco de te fazer crescer, você sofrendo ou não. Para, Deus ele não gosta de criança mimada, filho mimado. Deus ele não tá aqui pra passar a mão na sua cabeça e falar, ai, a minha princesinha, o meu príncipezinho, não. Esther, ela ficou muito brava porque ela foi confrontada, mas sabe o que mudou a cabeça de Esther? O que mudou a cabeça de Esther é porque ela deve ter ficado muito brava com Mardoqueu. Mas ela engoliu a seco e se posicionou. Quantas vezes você ficou de piquete? Ai, eu não vou fazer aquilo que ele tá falando. E você mesmo perdeu a bênção. Sabe por quê? Porque um profeta de Deus, ele não tem nada a perder ao te direcionar. Sabe por quê? Porque ele quer te fazer crescer. Mas se você vai crescer ou não, só depende de você. A obediência é necessária? A obediência é legal? Não. Por quê? Porque você não é obediente fazendo o que você quer. Você não é obediente fazendo o que agrada a você, o que agrada a sua carne. Você é obediente quando você faz aquilo que você não gosta. E mesmo assim você faz. Porque você entende que o seu profeta ele te direcionou a algo. E que se você viver debaixo da palavra do seu profeta, você vai prosperar. E gente, pare de mimimi. Ai, aquele líder daquela igreja chega. A gente não tá aqui falando disso. Eu tô aqui te falando. Tô aqui te trazendo uma chave para crescimento. O seu líder, o seu pastor, o seu profeta é a pessoa que vai te direcionar a crescer. É a pessoa que está aqui nessa terra com o propósito de te esticar. E ser esticado dói. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria frisar em algo que Mardoqueu disse para ela. Mardoqueu disse o seguinte: olha, se você não fizer isso, outra pessoa fará. Outra pessoa será usada para livrar o nosso povo. E, gente, isso me dói, sabe por quê? Porque Deus, ele não precisa de você. Quem precisa de Deus é você. E muitas das vezes, nós nos revoltamos com Deus e falamos, pois eu não vou fazer o que eu quero. Não vou fazer o que ele quer. Deixa eu te falar. Deus, ele vai levantar outro. E ele vai levantar outro que vai fazer muito melhor.
Então, entenda, se esse é o propósito, se isso é o que Deus te colocou para fazer, te chamou para fazer, pode vir limitação, pode vir independente do que seja. Deus, ele liberou a palavra através do seu profeta. Fecha a cara e vai. Ah, mas o meu líder... Independente. Não gostei disso, mas eu vou. E eu vou por obediência. Gente, foi isso que Esther fez. Eu vou continuar lendo com você. E olha o que Esther disse. Então, Esther mandou uma resposta para Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem a meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu estiver que morrer, morrerei. Mardoqueu então retirou-se e cumpriu todas as instruções que Esther pediu. Deixa eu te falar, gente, o seu propósito, ele vai tirar você da sua limitação. E deixa eu te contar uma coisa mais interessante ainda. Tem pessoas que estão dispostas a investir tudo para que o seu propósito venha parar. E assim foi Ramã. Olha isso, gente. Ramã, ele diz o seguinte: se for do agrado do rei, que decrete a destruição deles, do povo de Esther. Eu o colocarei 350 toneladas de pratas na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Gente, não, o inimigo ele não tá de brincadeira. Mas sabe por quê? Porque ele sabe da força que você tem quando você tá sendo, Ai, até esqueci a palavra agora, socorro. Ele sabe da força que você tem quando você tá indo em direção ao seu chamado. Ele sabe da força que você tem quando você tá quebrando uma limitação e você está seguindo adiante. E aí, se você for parar pra ver lá na frente o que ocorreu, assim, adiantando bem pra gente não ficar aqui falando, né? Gente, Esther, ela colocou o pé e ela não tinha um chão, mas quem deu o chão foi Deus. E aí, durante todo esse processo, tudo ocorreu. Durante todo esse processo, até uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado diante do povo durante o dia foi levantada. Mas aquele Senhor, até aquilo que se levanta contra você te ajuda. Gente, Mardoqueu nesse período, em vez dele ser morto numa forca na frente da cidade inteira, na frente do povo inteiro dele, quem foi morto foi Ramã. Por quê? Porque Esther se posicionou e foi falar com o rei. Então, quantas vezes você não se posicionou? Não. Quantas vezes você deixou, em vez de você falar, não, o desafio veio na minha vida, ou Deus me permitiu que eu visse que eu estou falhando para que eu me torne uma pessoa melhor. Entenda, o seu posicionamento, ele vai gerar um milagre. Assim como Esther, ela pisou e ela não tinha o chão, mas Deus colocou o chão. E se você for parar para ver lá no final, Esther, ela não só conseguiu que esse decreto ele fosse paralisado, como na mesma forca que Ramã mandou fazer para que Mardoqueu fosse envergonhado e morto, Ramã foi morto nela. Então, não precisa se preocupar com todos aqueles que estão investindo pesado para que o seu propósito ele venha parar. Mas se Deus ele deu uma palavra, se Deus ele tem um propósito na sua vida, olhe somente para Deus. Esther, ela não tinha, gente, ela tinha uma limitação muito grande, ela não queria fazer isso. Mas Esther, ela tinha um chamado. Esther, ela tinha um propósito, assim como Mardoqueu disse lá no início. Será que porventura você não chegou nesse palácio para salvar o nosso povo? Quantas vezes nós temos um propósito em algo, com alguém, em um lugar onde Deus nos coloca, mas a nossa limitação, ela não nos deixa cumprir esse propósito. E aí é tão engraçado que depois nós nos achamos no direito de questionar a Deus. Por que a promessa que Deus liberou na nossa vida não ocorre? Por que só a vida do fulano e a vida do ciclano? Por que só o ciclano é abençoado? Por que só o ciclano prospera? Por que só o ciclano vive uma vida de plenitude? Aonde você estava quando o ciclano decidiu
viver as limitações que ele tinha e passar por cima de todas elas. Talvez, enquanto o fulano estava lá, sofrendo no altar com Deus, falando, Deus, eu não consigo, mas eu tô colocando o pé e eu sei que o Senhor vai colocar o chão, você estava lá atrás, reclamando para o seu irmão de discipulado, reclamando para algum amigo do seu líder, porque ele queria te esticar. Será que é isso mesmo que Deus ele quer para você? Entenda algo hoje. Deus ele vai sim fazer milagres na sua vida. Deus ele vai sim cumprir tudo aquilo que ele prometeu para você. Mas existe entre a promessa que foi liberada e a realização da promessa, existe algo que eu chamo de processo. E, gente, no processo ele é dolorido, é óbvio. O processo ele é dolorido, no processo você vai chorar, no processo você até pode tentar ou pensar ou passar pela sua cabeça em desistir. Mas se você crê na promessa que foi liberada, você vive o processo e vive a promessa que Deus te prometeu. Então, durante a promessa que Deus prometeu, durante esse processo, você terá que se posicionar. Você terá que se posicionar quando tudo estiver ruim. Você terá que se posicionar quando tudo parecer que não tem saída. Você terá que se posicionar quando a solidão bater. Você terá que se posicionar quando Deus não te responder. Mas deixa eu te falar. Aqueles que olham para a promessa, aqueles que olham sobre a palavra que foi liberada, aqueles que confiam verdadeiramente em Deus, ainda que Deus não responda, ainda que eles não escutem a voz de Deus, eles seguem adiante na sua limitação, sabendo que se foi colocado o pé, Deus ele vai colocar o chão. Então, gente, depois eu te convido a passar a ler um pouco mais sobre Esther. Esther, ela tinha um propósito, ela não foi parar naquele palácio porque ela era bonita. Esther, ela não foi parar naquele palácio porque ela era isso, aquilo, não. Esther, ela foi parar naquele palácio porque ela tinha um propósito a cumprir. E por um fio, Esther, ela não cumpre o propósito que ela tinha. E aí é aquela história. Se Esther não cumprisse o propósito dela, outra pessoa Deus levantaria. Mas é tão triste. Já parou pra pensar? Quando Deus ele nos dá um chamado, quando Deus ele nos dá uma missão e nós não fazemos. E aí daqui a pouco vem outra pessoa e faz, melhor. Deus ele é misericordioso, mas nem tudo nós podemos voltar atrás, gente. Então é melhor hoje você se posicionar. Eu preciso melhorar nisso, nisso, aquilo. Vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda para quem tá vencendo, para quem já tá dominando isso. Vai pedir ajuda pro seu líder, pro seu pastor, enfim. Vai pro altar de Deus. Se você tiver que romper com as suas limitações, rompa. Eu sei que é difícil, gente. Nossa, Bárbara, mas você tá falando. Ei, eu sei que é difícil. Mas, entenda algo. O dia que eu me posiciono mesmo sabendo que vai ser difícil, Deus ele fala, olha, pode até ser difícil, mas eu vou à frente. Então, eu quero que você se autoavalie nesse momento. Muitas vezes você não chegou aonde você queria chegar, porque as pessoas que Deus colocou no seu caminho, em vez de você ajudar essas pessoas, ou essas pessoas te ajudarem, ou em vez das pessoas que Deus colocou no seu caminho, você adquirir conhecimento, você reclamava. Ou talvez o pastor que veio te direcionar, o seu profeta, o seu líder veio te esticar e você ficou contra ele, se mudou de igreja, se revoltou, trocou de equipe. E aí, outra vez, você paralisou aquilo que Deus queria fazer na sua vida. Não deixe que a sua limitação, ela te paralise. Errar é humano, mas persistir no mesmo erro é burrice. Então, não permita persistir no mesmo erro. Não permita novamente não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e ver outra pessoa fazendo. Eu acho que não tem sentimento pior do que se sentir, não é nem incapaz, mas sentir que falhou com Deus. Porque, gente, nós sabemos que nós nunca vamos se igualar a Deus, nós nunca vamos ser dignos de ter Deus do nosso lado. Mas imagina a responsabilidade. Deus, ele me deu uma missão e eu não fiz. Imagina. Não sinta esse sentimento novamente. Qual é a sua limitação hoje? Qual é a área da sua vida hoje que você tem que melhorar? Qual é a área da sua vida que tem que te confrontado? E que você olha e fala, mas Bárbara, eu não consigo. Deixa eu te falar,
Da mesma forma que você fala que não consegue, eu tenho certeza que tá passando aí diversas limitações na sua mente. Ah, mas é isso, é aquilo, mas Bárbara, você não sabe, deixa eu te falar. Talvez a limitação que você tenha hoje, eu não consiga te ajudar. Mas tem um Deus que consegue te ajudar. Mas tem o seu líder, o seu pastor, o seu profeta que consegue te ajudar. E se Deus ele permitiu que você enxergasse que você precisa mudar em algo, que você precisa se esticar, que você precisa se movimentar, meu irmão, independente do que seja, segue adiante. Por quê? Porque foi Deus que falou. Se Deus falou, tá falado. Então, lembre-se que depois do processo, nós chegamos na promessa que Deus nos deu. Depois de nós termos vencido. E o processo é fácil, não é? Mas saiba que tem um Deus que com você pode todas